Olá, tudo bem? Hoje vamos entrevistar o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor de um livro bomba, A Privataria Tucana. A chamada grande imprensa brasileira escondeu a notícia do livro, como há muitos anos ela esconde a privataria tucana. Amaury trabalha hoje na Rede Record, onde fez com Luiz Carlos Azenha reportagem sobre outro privata do Caribe, como diz o Amaury. O privata do Caribe também é o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Amaury escreveu o livro ao longo de 12 anos, enquanto esteve no Globo, no Jornal do Brasil, no Jornal do Estado de Minas. E José Serra é o personagem principal dessa história. O tesoureiro da campanha de Serra e de Fernando Henrique Cardoso. A filha do Serra, o genro do Serra, o cunhado do Serra, o cunhado da prima do Serra, o sócio do Serra, Daniel Dantas e a irmã de Daniel Dantas. Os documentos de Amaury, aqui são 100 páginas de documentos, são insofismáveis. E essa é a bomba do Amaury, os documentos. Ainda no programa de hoje, nós vamos tratar de educação e formação de futuros profissionais no Brasil. Em parceria com os Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia e Inovação, a presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje em Brasília a criação de mais de 100 mil bolsas de estudos no exterior dentro do programa Ciência Sem Fronteiras. A iniciativa de enviar estudantes para aprender em outros países, segundo a presidenta, vai corrigir as diferenças sociais e dar as mesmas oportunidades para todas as classes. Eu vou conversar com Lincoln Silva. Ele é aluno de Design Industrial do SENAC e foi selecionado para estudar na Universidade de New Rochester, nos Estados Unidos. Lincoln fez o ProUni, fez o Enem, estuda no SENAC e agora vai para os Estados Unidos. Antes, vamos tratar do livro A Privataria Tucana. Vamos fazer uma espécie de quem é quem com os documentos do livro do Amaury, como eles incriminam todos arrolados no chamado A Privataria Tucana. São documentos inéditos de lavagem de dinheiro e pagamento de propina. E eu converso agora com o jornalista autor dessa obra, o meu colega na Record, Amaury. Olá, Amaury, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá? Amaury, hoje, terça-feira, você já vendeu quantos livros? Eu acho que a segunda edição está saindo com 50 mil, né? Então, juntando com a primeira, que é 10, 15, mais de 60 mil é um fenômeno assim inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável. Isso aí estamos falando em 3 dias de livro na livraria. 3 dias não, porque não tem na livraria, né? O livro na livraria acabou no primeiro dia, né? Foi um fenômeno assim que nem os donos das livrarias não estão entendendo. Eu tive com um gerente financeiro que queria me conhecer, foi lá para me conhecer lá na editora, queria que eu autografasse o livro dele. Falou que caramba é isso, que esse negócio que Quem vem. É esse fenômeno? Não sei, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho que está acontecendo? Tem um negócio da rede social. Mas acho que você fez tanto amigo na vida, que estou querendo homenagear ele. Né? Acho que os amigos dele... São os amigos do Serra. Eles queriam homenagear pelo serviço prestado no Exatamente. passado, justamente, né? Vamos lá. Você tem, o seu livro metade letra, metade documento. Porque não cabia tudo, né? Se eu fosse colocar todo o documento, seriam 1000 páginas, né? O livro tem 344... Tem umas 100 e poucas páginas. Umas 100 e poucas páginas de documento. Quer dizer, não há nenhuma afirmação aqui que você não tenha como comprovar. Tudo comprovado e tudo, antes que alguém venha falar, que agora já estou soltando matéria aí de negócio de dossiê Caimã, essas coisas, isso aqui é tudo um documento de fé pública, obtida de forma legal, na justiça, em cartórios de documentos, é onde que você rastreia as offshores, em documentos da Junta Comercial aqui, da Flórida, e na própria justiça. Então, são todos documentos legais. Quem que falar que tem algum documento falsificado, que tem algum documento de quebra-sigilo, que tem alguma coisa disso, não tem. A única coisa citada de quebra-sigilo é para mostrar que aquelas pessoas que teriam o sigilo quebrado já estavam com o sigilo quebrado pela justiça. Mas eu também não estou mostrando o sigilo deles, né? Claro. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Vamos fazer uma espécie de quem é quem. Você enumera aqui uma série de pessoas que saem dos seus documentos de forma incriminada, vamos dizer assim. Por exemplo, eu gostaria de saber, antes de mais nada, a fonte original, a matriz dos seus documentos é resultado da CPI do Banestado, não é isso? Uma parte, né? Uma parte, né? Como é que você conseguiu entrar na CPI do Banestado? Foi o seguinte, um processo de exceção de verdade, que é um processo
explicando, né, para o telespectador que quando a pessoa é processada, você pede esse direito de provar que você está falando é verdade. Você disse alguma coisa do Ricardo Sérgio de Oliveira? Justamente, na Ricardo Sérgio de Oliveira disse que você estava caluniando ele. Entrou com um processo de danos morais. Na processo de danos morais contra você. Aí você disse assim, então eu quero provar que eu estou dizendo a verdade. Justamente. Tá. Aí pedi para o juiz, e eu lembro até uma tarde que eu cobri a CPI do Manestado, porque quem fez a matéria originária da CPI fui eu, entendeu? Estava cobrindo a CPI. Aí eu cheguei para um assessor do presidente da CPI, que era o Antero Paz de Barros, né? Antero Paz de Barros, um tucano de Mato Grosso. Mato Grosso, mas dentro desses aí, um cara até decente, um cara sério. Só que o assessor estava irritado. E falou assim, que a sua revista aprontou comigo? Eu falei, aprontei por quê? Tem um juiz aqui dizendo que se vocês não entregar tudo, eles vão mandar a polícia invadir aqui a CPI. Aí tiveram que dar as caixas. Aí o Antero pegou, mandou um ofício para o Zé Mentor, que era do PT, falando, por favor, o juiz obriga que tem todas as empresas que envolvem o Ricardo Sérgio e seus tentáculos. E eles tiveram que fazer um relatório, que eu nunca podia usar, porque eu era réu no processo. Era um processo que eu usei para me defender, mas que agora, como já ganhei o processo, né? E eu fui reencontrar esses documentos, estavam lá no museu lá da Justiça, que está recorrendo, lá no Museu do Ipiranga, lá perto do Museu do Ipiranga, no Justiça. Quer dizer que qualquer procurador, qualquer jornalista, qualquer agente da Polícia Federal pode ir lá e pegar tudo? Está lá. Então. Os advogados fizeram um trabalho muito bom, eles anexaram, inclusive, as ações de improbidade. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um quem é quemzinho para o espectador entender bem. Vamos lá. Bom, então. Ricardo Sérgio de Oliveira foi chefe de tesouraria das campanhas do Serra e do Fernando Henrique Cardoso. Justamente. Como que o Ricardo Sérgio de Oliveira foi apanhado pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior? Qual é o documento? Se eu falar tanto documento que vou falar os principais, hein? Fala dois. Eu vou ficar 10 dias aqui falando. Não dá tempo. Não dá tempo, é muito documento. O espectador não aguenta, primeiro, vai dormir. Primeiro, vamos lá, na prova cabal que todo mundo falava, você me falava que sempre se falou. Até a imprensa, na época, que hoje apoia, falava que ele cobrava propina para arrumar os consórcios das telecomunicações. Então nós estamos falando do Ricardo Sérgio. Estamos falando do Ricardo Sérgio durante a privatização do governo Fernando Henrique. Justamente. Em que o ministro do Planejamento era o José Serra. É para o espectador entender bem o contexto. Então vamos lá, é o seguinte. O que ele fez? Qual que era o papel, talvez a gente entenda, mas as pessoas não entendem. Qual que era o papel de Ricardo Sérgio? Ricardo Sérgio, apesar de estar na diretoria do Banco Internacional... Ele era diretor internacional do Banco do Brasil. Justamente. Ele tinha a função o quê? De operar e armar os consórcios. Ele era o artesão dos consórcios. Isso. Qual que era o poder que ele tinha? Tinha um apelido muito interessante. Era chamado de Mr. Big. É um cara... Você sabe o que é hoje, a gente que gosta de vinho, né? Sabe que hoje ele agora virou dono da melhor importadora de vinho. A Fazano, aqueles vinhos são dele. Ele é sócio do Fazano? Ele está lá do dia de despacho. Que beleza. Pô, eu até gosto desses vinhos. Os vinhos são até bons, né? Peraí. Olha aí, esse aí é o Ricardo Sérgio, esse rapaz aí. Justamente. Então, vamos lá. Como é que você pegou o Ricardo Sérgio? Então, nessa sessão de verdade, mostra lá que é o seguinte. O que mostra? Mapeia todo o dinheiro deles através... primeiro, o Gereissati... Carlos Gereissati. Que é um dos dono vencedores... da Telemar. Um dos vencedores da privatização do governo Fernando Henrique. Está lá, pagando uma empresa dele lá no exterior, lá em Nova York. Esse cavaleiro aí, ó, com esse olhar penetrante. Justamente. E isso aí Quer dizer que ele pagou uma propinazinha. Foi o que nós rastreamos. Tá. Uma outra... Você até no livro você cita aquele prêmio Nobel americano, não é bem propina, é briberization. Briberization, né? Justamente. Briberization. É no contexto de toda a América Latina. Bribe em inglês se chama propina, suborno. Justamente. Tá então, o Carlos Gereissati subornou o Ricardo Sérgio, que fazia a tesouraria do Serra e do Fernando Henrique e dirigia a parte nacional do Banco do Brasil para ficar com a Telemar. Através do quê? O Ricardo Sérgio vai entender por que ele tinha esse poder. Primeiro, como que essas empresas de telecomunicações não tinham dinheiro, ninguém tinha dinheiro para comprar nada. Então, o Ricardo Sérgio tinha um papel fundamental em duas coisas. Primeiro, a da carta de fiança do Banco do Brasil, ele que dava as cartas de fiança. E foi aí que ele ligou para o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ministro do Fernando Henrique, e disse...
Que estamos agindo no limite da irresponsabilidade. Estamos né? agindo no limite da irresponsabilidade, né? Se isso der M, 3 pontinhos... Foi nesse contexto mesmo. Estamos todos no Na verdade, mesmo o Mendonça pedia, porque ele está fazendo mais jogo, mas ele jogava para todos os lados. Mas o Mendonça estava trabalhando aí para o Daniel Dantas. Justamente. Não é isso? É, justamente. Tá. Aí o que acontece? Então isso era um função. Agora, o papel fundamental deles era o quê? Era... Todo mundo sabe, não sei se é porque faz muito tempo, talvez não tenha acompanhado, esse dinheiro, a maior parte dessas privatizações, empresas de telecomunicações, foram compradas com dinheiro dos fundos de pensões das empresas, do Banco do Brasil. Então, como que o Ricardo Sérgio agia? Ele tinha um controle para direcionar a Previ, fundo milionário do Banco do Brasil, através do quê? Ele tinha um braço direito dele, que era o João Madeiro da Costa, ele controlava a Previ através do João Madeiro da Costa. O que eu mapeei? O dinheiro também do João Madeiro da Costa, na mesmo escritório do sítio, das Ilhas Virgens, usando offshore para comprar apartamentos e terrenos lá Tudo no Caribe. É por isso que você usa também a expressão os privatas do Caribe. É isso? Justamente. Tá. Agora é o seguinte, vamos voltar aqui o Ricardo Sérgio para você entender. Privatas do Caribe, por que esse negócio de Caribe? Porque é o seguinte, se você vai entender, porque todas as operações, tanto de ida como de volta do dinheiro, eram feitas através de offshores, que são empresas que são uma caixa postal no Caribe, e que essas empresas não podem fazer negociação lá, dentro do coisa. É só para carregar dinheiro, são empresas... Lavar dinheiro. Lavar, por exemplo. Tanto é que você vai pegar a CPI, como explica o livro, você vai pegar a CPI do Banestado... Sei. Então, Foi a maior lavanderia do mundo, né? Eu falo, todo lugar que eu vou dar palestra, a BBC de Londres, os repórteres ficam tudo com o olho arregalado. Quanto é que lavou de dinheiro ali no Banestado? A gente achava que era 30 bilhões, eu acho que já está chegando a 40, 50 bilhões de dólares. Né? Bilhões de dólares. E hoje, o que acontece, segundo os doleiros estão me falando, né? Que hoje fechou esse duto sujo, mas como eles têm 2 bilhões, os doleiros têm 2 bilhões lá fora, então, através das operações a cabo, que é aquela operação que tanto o doleiro quanto a outra parte tem conta lá, então eles fazendo aquelas movimentações, eles conseguem trazer dinheiro. Vamos com calma. Aí resolvemos o Ricardo Sérgio. Filha do Serra, como é que você prova que ela está metida na Braiberization? Vamos dizer o seguinte, ela aí tem um início, um meio e um fim, né? Então vamos dizer o seguinte. A filha do Serra chama Verônica Serra. Então você conta essa história dela. Essa moça bonita. Ela surgiu do nada. Primeiro, o Dantas planta uma matéria, uma revista que todo mundo sabe que é ligada a ele, né? E dizendo que ela virou um ódio, é dinheiro. Isto é dinheiro. Isto é dinheiro, dizendo que ela é a gênia. Uma gênia da internet. Aí surge o seguinte. Surge uma sociedade do quê? Que surge da Verônica Dantas, com a Verônica Dantas e irmã do Daniel Dantas. E de quem? Da própria Verônica Serra. Aonde? Em Miami. Então, a filha do Serra e a irmã do Daniel Dantas montam uma empresa em Miami. Justamente. E quem que divulga isso? Quem divulga? Essa daí é a irmã do Daniel Dantas, a Verônica Dantas, Quem que divulga também isso? Também conhecida como Maga Patológica. Justamente. Através de quem? Da mesma revista, o Dantas, em 2002, solta uma nota na mesma revista. Por quê? Ele estava com problema de resolver com o fundo da Previ, e o problema lá com os italianos. Aí ele falou na assim... Itália Telecom. Justamente. Então ele pega, isso fica bem claro naqueles e-mails trocados que a época publicou, assim, só partes, numa época, como você disse no seu blog, numa época que ninguém lê a revista, né? Aquelas conversas do NIS, do assessor de um com o assessor do outro. Tá. O que se mostra é o seguinte, ele queria arrumar, então falou, vocês me arrumam aqui, então ele mandou um aviso através disso. O Daniel Dantas. Ele mandou um aviso para você, assim, ó, eu sei, vou mostrar nossa sociedade aí, através da nossa filha, da sua irmã, vou te mostrar tudo. Então, peraí, você tem o documento que prova que a irmã do Dantas fez uma sociedade com a filha do Serra? Esse documento, nos Estados Unidos, eu faço parte de uma entidade que se chama ICIJ, esses documentos nos Estados Unidos são tudo público. Você pega na internet isso aí. Daí vai falar, você pegou o documento na internet. Não, pega na internet alguns desses documentos, porque lá os documentos estão na internet. Então tem um site que chama www.sambis da Flórida, que é a junta comercial, uma espécie de junta comercial da Flórida. Então, você vai lá, tem e a empresa como é que chama? Chama decidir.com. Decidir.com, e a decidir.com vendia que produto? Dizia que vendia... Aí é uma história. Lá eles diziam que era coisa de internet lá, né? E tinha mais 2 sócios. Aí os sócios, interessante. O que eles publicam no site? Quem que deu o dinheiro? Quem deu o dinheiro? O Opportunity que ganhou coisa. O Opportunity ganhou? E ganhou a privatização? E deu dinheiro. O Opportunity do Daniel Dantas ganhou a privatização com o Citibank e pôs dinheiro na empresa da filha do Serra. Justamente, 5 milhões.